vão dizer, nós somos vítimas de censura, o Estado está nos perseguindo. Pronto, para que você precisa se expor a essa palhaçada? Para que quando você tem razão, você tem que entregar a vitória para o lado contrário? O que o senhor das teses do sociólogo esquerdista Zygmunt Bauman a respeito do capitalismo e da modernidade? Bauman denominou essa fase pós-moderna de tempos líquidos, onde todas as relações sociais são afetadas e prejudicadas pelos problemas causados pelo capitalismo selvagem, metacapitalismo. Seria Bauman um dos pouquíssimos intelectuais da esquerda que podemos levar a sério? Bom, esse fenômeno, sem sombra de dúvida, existe. Porém, pensa bem, quem cria todas esses simbolismos e linguagens que têm esse efeito sobre as pessoas? São os capitalistas? Não, são os intelectuais que trabalham com eles. Todos esquerdistas. Então, esse é tipo de raciocínio metonímico. Quer dizer, a empresa pertence ao seu fulano de tal, mas quer dizer que o seu fulano de tal domina todas essas linguagens e põe tudo isso para funcionar? Você está louco? Né? Daí seria o mega gênio. Né? Pode ser que exista um ou dois desses mega gênios, mas em geral não são assim. Por exemplo, você pega uma empresa de fabricação de roupas. Quem bola as roupas? É o dono? É o investidor? É o cara que está botando dinheiro lá? Não. É um intelectual, artista intelectual esquerdista que está lá com as suas próprias ideias, querendo modificar as relações humanas e introduzindo essas coisas. Mas o fenômeno existe, ele sabe qual é o fenômeno. É típico, ouviu o galo cantar, mas não sabe onde. Né? Nem sabe que é o galo que está cantando. Então, isto, para um sociólogo esquerdista, já é uma realização intelectual mega. Ele percebeu alguma coisa que existe. Puta vida. Né? Mas é o tal negócio, por exemplo, quantos trabalhos não saem sobre os danos que a propaganda causa para a mente das pessoas? Né? Todo sociólogo esquerdista escreve sobre isso. Daí você vai ver quantos publicitários direitistas conservadores cristãos existem. Praticamente nenhum. Então, os caras criam o problema e acusam os outros. Então, este é o principal, eu digo, este é o principal problema das ciências sociais. Ela não sabe a sua própria função no mundo. Ela não vê a função dos intelectuais, sobretudo dos próprios cientistas sociais. São os cientistas sociais que criam essa situação, de propósito. Também, como você vai entender isto sem você analisar como você forma as pessoas para agirem assim? Você quer saber? Tá bom. Você pega as universidades brasileiras, todas elas, e pergunta assim, quantas teses anticomunistas foram aprovadas nessa universidade nos últimos 50 anos? Se for uma ou duas, é muito. Em geral, é nenhuma. E quantas teses pró-comunistas? Milhares. Então, significa o seguinte, tem gente que chegou ontem no problema e diz, o problema é doutrinação. Eu falei, que doutrinação? Nada. Né? Doutrinação é apenas você defender uma ideia, na hora que você defende uma ideia, alguém tem ideia contrária automaticamente. O problema, vamos dizer, é a boca do funil. A orientação de teses é o mecanismo fundamental da criação e perpetuação do controle hegemônico, porque é a orientação de tese que determina quem vai estar na classe dos professores universitários na próxima geração. Então, este que é o problema. Né? Então, o problema da doutrinação não é problema algum. O problema é o controle sensorial que esse pessoal exerce nas teses universitárias. Se você pegar, por exemplo, você pega esse seu Rui Fausto, orientou um monte de tese. Quantas teses anticomunistas o senhor orientou e aprovou? Nunca nenhuma. Todos eles são assim. O senhor Fernando Henrique Cardoso, quantas teses anticomunistas o senhor orientou e aprovou? Nenhuma. O senhor Fernando Haddad, quantas teses anticomunistas o senhor aprovou? Então é o seguinte, dá para entender? O anticomunismo está proibido no estabelecimento da Universidade Brasileira. 100% proibido. Há 50 anos. E daí vem alguém que quer protestar contra a doutrinação. Que é isso? Doutrinação não dá, primeiro não dá para você controlar. Mas essas teses dá perfeitamente para você pegar um sociólogo sério e dizer, olha, tu vai na USP e levanta a lista inteira das teses produzidas nos últimos 50 anos, você não precisa ler toda, ler o resumo, você já sabe o que é.
E faz lá, anota tantas teses comunistas, tantas teses zero teses anticomunistas. Acabou. Está implantada a ditadura comunista na Universidade Brasileira. Agora, se você quer provar que a doutrinação, não sei o que, bom, isso vai dar margem para discussão que não vai terminar nunca. E os caras que são acusados de doutrinação vão dizer: nós somos vítimas de censura, o Estado está nos perseguindo. Pronto, para que você precisa se expor a essa palhaçada? Para que quando você tem razão, você tem que entregar a vitória para o lado contrário? Né? É isso que esse pessoal não entendeu ainda. Pô. O problema é só este que eu estou dizendo. São só só a orientação de teses. Né? Isso funciona no Brasil, funciona nos Estados Unidos também. O papado seria um agente histórico? Certamente. Né? Esse problema do agente histórico, eu acho que já expliquei aqui, mas faz tempo que expliquei, e no próprio curso da filosofia política, eu não, acho que não entrei suficientemente nisso. O que eu chamo agente histórico é um corpo de agentes que se perpetua para além da duração de uma vida humana. Toda ação que se extingue no curso da duração do seu agente não é uma ação histórica, ela não entrou na história. O efeito dela foi apagado. Então, é preciso um tipo de agente coletivo organizado capaz de se reproduzir ao longo do tempo. Né? E é evidente que os caras que são papas, todos eles foram formados desde pequenininhos para ser, no mínimo, cardeais. Então, tem a mesma mentalidade, os mesmos valores, etc. E estão identificados profundamente com a mesma instituição e os mesmos valores. Então, é claro, o papado pode criar programas de ação que se prolongam para além da duração do Papa, por definição. Né? Se você pegar, por exemplo, bulas papais lançadas há 400 ou 500, elas ainda estão em vigor. E ainda fazem parte, né, se você pegar o livro do Denzinger, que é o sumário dos dogmas católicos, isso ainda é ensinado igualzinho até hoje. Então, é claro que o papado é um agente. Agora, quando eu digo, por exemplo, uma nação não é um agente, nunca. Que continuidade mental tem uma nação ao longo dos tempos? Cada um pensa de um jeito, você tem milhões de grupos diferentes, uns são a favor, são contra, não é possível a deliberação nacional. Então, o escritor francês dizia: uma nação é um plebiscito de todos os dias. Só que esse plebiscito não existe. Né? Ele é um plebiscito implícito, por assim dizer. Isso é uma metonímia, é um modo de dizer. Né? Eu sei que o conservadorismo pode ser usado como ideologia por alguns, mas também creio que o conservadorismo seja a atitude natural de qualquer pessoa normal, e que grande parte do povo é tipologicamente conservador passivo, ou intuitivo inconsciente, enquanto nós seremos o tipo conservador ativo. Certíssimo, certíssimo. Ou conscientemente assumido. Além disso, como nos baseamos em nossas tradições e princípios e valores, nos diferenciamos dos seguidores de ideologia, pois estes justificam suas ações no porvir, enquanto nós baseamos nossas ações no conhecimento do que já ocorreu. Estaria eu certo das minhas colocações? Bom, o negócio é o seguinte: a ciência política pode ser superior à ideologia. Pode e deve. Ou seja, deve ser colocada de um ponto de vista onde as várias facções em disputa são encaradas como agentes de um processo e você está tentando entender o processo e não tomar partido de um. Mas a política prática sempre tem que ser ideológica. Por quê? Você vai ter que expressar os ideais, valores e objetivos dela de uma maneira que seja imediatamente convincente, ou seja, você vai ter que transformar aquilo em slogans, em chavões, etc. Não tem como não fazer isso. Você não vai poder ganhar uma eleição com lições de filosofia política, não dá para fazer isso. Se desse, eu seria presidente da República, porque ninguém deu mais lições de filosofia política do que eu. Né? E se você pegar aqui, agora vamos reduzir os ensinamentos do Olavo a uma fórmula ideológica. Fala, não dá para fazer, mas os caras inventam. Isso todo dia um disse. Ele é a favor da censura da imprensa. Ele é a favor da matança de gays. Bom, isso é ideologia. O que tem na sua cabeça? Né? Eu nunca escrevi nada disso e nem penso nada disso.